Boa noite. Os 12 meninos presos em uma caverna da Tailândia mandam bilhetes para tranquilizar as famílias, mas do lado de fora há pressa e preocupação. Os militares dizem que o resgate pode acontecer a qualquer momento. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo revela os tentáculos do crime organizado e denuncia 75 pessoas. E o sarampo, que estava erradicado, volta a ameaçar o Brasil. No dia seguinte, a derrota para a Bélgica, a seleção deixa o país da Copa. Jogadores e o técnico do Brasil saem do hotel no fim da tarde. A CBF quer que Tite continue no cargo. Depois de 28 anos, a Inglaterra chega a uma semifinal com a vitória sobre a Suécia. O outro jogo do dia foi com emoção. Os donos da casa saem na frente. A Croácia empata. Quase faz mais um. E marca na prorrogação. O jogo continua e o brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes deixa o placar empatar. Mas ele também perde um na disputa por pênaltis. No fim, os donos da casa acabam desclassificados. Agora, no Jornal Nacional. A chuva forte atrapalha a operação de resgate, que pode acontecer a qualquer momento, para salvar os 12 meninos presos numa caverna inundada na Tailândia. Hoje, pela primeira vez em 2 semanas, as crianças e os pais trocaram cartas. A reportagem é dos enviados especiais Rodrigo Alvarez e Mário Câmara. A entrada da caverna Tan Luang é o lugar onde as esperanças se encontram. Uma multidão, militares, policiais, mergulhadores, jornalistas e também pessoas da comunidade que ouviram falar dos meninos presos e vieram até aqui para dar qualquer tipo de ajuda que pudessem. Eu só soube porque o diretor da escola me contou, disse Emua Anji. Hoje é sábado, não tem aula, o estudante aproveitou o tempo livre para fazer massagem nos voluntários e para recolher o lixo. Essas máquinas que parecem canhões retiram água. Mais de 3 milhões de litros já saíram da caverna. Os voluntários vieram com equipamento de Hong Kong porque viram na televisão que as bombas d'água dos tailandeses não eram tão avançadas quanto as deles. O líder do grupo de voluntários diz que só quer tirar uma foto com os meninos e ver o sorriso deles. E em mais um esforço voluntário para ajudar a resgatar os meninos, o bilionário americano Elon Musk mandou aqui para a Tailândia engenheiros de uma empresa que fabrica foguetes espaçonaves. O otimismo dos primeiros dias da semana, quando fazia sol aqui no norte da Tailândia, quando ainda se acreditava que as crianças teriam força e oxigênio para resistir por meses até no interior da caverna, foi de uma hora para outra substituído por chuva, pressa e muita preocupação. Os militares tailandeses já preparam os ajustes finais do plano e a qualquer momento, sem aviso prévio, podem começar a operação de resgate. Uma missão como essa jamais aconteceu, disse hoje o comandante da operação. Ele contou que as equipes já furaram mais de 100 buracos por cima, mas que só um deles conseguiu chegar à profundidade de 400 metros, ainda assim longe demais dos meninos. Os mergulhadores que acompanham de perto a situação no interior da caverna voltaram hoje trazendo mensagens dos meninos para suas famílias. Falta um pouco de ar aqui, mas não se preocupe. E também não se esqueça da minha festa de aniversário. Nossos irmãos da Marinha estão cuidando muito bem de mim. Pai, mãe, fiquem tranquilos. Eu só estou aqui há 2 semanas e vou ajudar vocês na loja todo dia quando eu sair. Todo mundo aqui está saudável. Quando saírem, todos querem comer várias coisas e ir para casa imediatamente. Em muitas outras cartas, os meninos dizem que estão saudáveis. Aos professores, mandam um pedido mais difícil. Por favor, não passem muita lição de casa para nós. O técnico da escolinha de futebol, Ekapol Chantawong, escreveu uma carta em separado. Pediu desculpas às famílias dos meninos e prometeu que vai cuidar deles da melhor forma possível. Os pais responderam que ele não deveria se culpar. E, de fato, parentes com quem conversamos nos dizem que o técnico chegou a passar fome nos primeiros dias para que não faltasse comida às crianças.
Que drama, né, gente? Bom, nós vimos na reportagem que a chuva é uma preocupação da equipe de resgate. Por isso, vamos saber com a Maria Júlia Coutinho qual é a previsão da meteorologia para a região lá da caverna. Maju, boa noite. Oi, Trali, boa noite para você e para todos. Olha, Trali, tem mais chuva à vista até pelo menos terça-feira e são volumes consideráveis, levando em conta que já está tudo muito molhado por lá. Na quarta, sim, a chuva deve dar uma trégua. O volume de chuva é super alto em julho lá em Mesai, que fica na província de Xangrai, média de 316 milímetros. E também fica quente por lá, porque a gente está na época da chamada monção de verão. Eu consultei a meteorologista Josélia Pegorin, que disse que monção significa estação. Ela explicou também que na monção de inverno, o ar mais frio sopra do continente aqui para o mar, que está mais quente, e o tempo fica bem seco. Já na de verão, ocorre uma mudança brusca na circulação dos ventos. É uma mudança muito marcante. O continente fica mais quente e a água do mar mais fria, e a circulação do ar mais frio do mar para o continente mais quente dura vários meses e gera um choque que produz chuvas intensas e volumosas no sul e no sudeste asiático e também na Índia. Da Tailândia, vamos para o Japão, onde várias fábricas de nuvens de chuva, esses sistemas aqui de baixa pressão, estão atuando. Pelo menos 49 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos. Enchentes castigaram várias cidades das regiões central e oeste do país. Deslizamentos de terra também fizeram vítimas. Mais de 1.600.000 pessoas tiveram que sair de casa. A Agência Meteorológica do Japão alertou que são chuvas históricas. Ainda pode chover em algumas áreas por lá nos próximos dias. Já, Tralha, eu volto com a previsão aqui para o Brasil. Tá legal, Maju. Daqui a pouco, então, a gente volta a se falar ao vivo aqui no Jornal Nacional. Obrigado, viu? Vamos falar agora de Copa do Mundo, né? Vamos direto para Moscou, vamos lá para a Rússia, ao vivo, com a Renata Vasconcelos e também com o Galvão Bueno. Boa madrugada aí para vocês dois, bem-vindos. Olá, Tralha, boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite, Tralha, boa noite, Renata, boa noite a todos. A seleção já foi embora, mas a Copa continua, né? E hoje foi decidida a segunda semifinal. E no primeiro jogo do dia, a Inglaterra passou sem sustos pela Suécia e se garantiu entre os 4 melhores times do mundo. No segundo jogo do dia, teve empate no tempo normal, prorrogação e disputa nos pênaltis. No fim, os donos da casa acabaram desclassificados. A Rússia perdeu para a Croácia. Galvão, teve um jogador russo em especial que te chamou a atenção, né? Olha, Renata, nós dissemos aqui no Jornal Nacional, essa Copa começou recheada de craques, né? Mbappé, o que mais? Vamos lá, Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, De Bruyne, e Cristiano Ronaldo, Neymar, Modric, que continua por aí brilhando. Mas, na goleada de abertura, você se lembra? Teve um jogador que entrou como reserva e acabou fazendo 2 gols. Saiu do banco para marcar 2 gols. E hoje marcou de novo um golaço. Ele encheu de esperanças a torcida russa. O nome dele é Denis Cheryshev. Cheryshev. A Rússia está fora, mas olha, esse é um dos nomes da Copa. E nós voltamos a falar de Copa do Mundo em Londres. A classificação para as semifinais encheu os ingleses de alegria. E eles estão agora confiantes na conquista de um novo título mundial depois de 52 anos. Deus salve a rainha, diz o hino britânico. Na Copa, a Inglaterra quer mesmo é voltar para a realeza do futebol. Só ganharam um título mundial em 1966. Quem sabe em 2018? No caminho estava a Suécia, que também acreditava. Quase 20.000 pessoas se reuniram nesse estádio na capital Estocolmo para ver a partida. Mas quem explodiu de felicidade foram os ingleses. Primeiro, quando Maguire abriu o placar. Depois, quando Dele Alli aumentou. Se com o 2-0 o clima foi de fim de festa na Suécia, na Inglaterra a comemoração iria longe. A Inglaterra não chegava a uma semifinal de Copa do Mundo desde 1990. Para eles era um sonho que virou realidade. Agora, os ingleses querem mais. I think we'll finish. I think we'll win.
O torcedor acredita. Acho que vamos até a final e vamos vencer. A vitória só depende de nós. E o entusiasmo em Zagreb, a capital da Croácia, não foi menor. Uma expectativa que durou 20 anos. A Croácia tinha a chance de igualar o feito do time de 1998, quando chegou às semifinais daquele Mundial. Mas não foi nada fácil. Na capital, Zagreb, lamentos e euforia se alternavam enquanto o placar não parava de mudar em Sochi. Até o momento mais importante do jogo. Na disputa de pênalti, a cobrança certeira de Rakitic, que levou a Croácia para uma semifinal de Copa pela segunda vez na história. A capital da Croácia viveu neste sábado um dia que valeu por 20 anos. E para o torcedor que está agora aqui em Zagreb, o céu é o limite. Otimismo em todas as gerações. A Elisabetta, de 76 anos, e a Maria, de 17, têm uma certeza. A Croácia vai ser a campeã do mundo. Hrvatska campeona! Um acidente envolvendo 6 veículos acabou em tragédia na BR-365, perto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal contaram que o trânsito na estrada foi interrompido para a retirada de uma carga de arroz que tinha se incendiado num outro acidente na véspera. Por volta das 6 da manhã, uma carreta em alta velocidade não conseguiu frear e atingiu um caminhão e 4 carros que estavam parados na rodovia. Infelizmente, 6 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Maria Júlia Coutinho está de volta aqui comigo para contar agora como é que fica o tempo em todo o Brasil. E aí, Maju, qual é o destaque? Trali, vamos falar aí sobre o Brasil da secura. Boa noite de novo para você e para todos. É a secura que continua estendendo suas garras pelo país. E aí temos estado de alerta e de atenção para tempo seco. Atenção para índices de umidade relativa do ar menores que 30% e alerta para aqueles abaixo de 20%. Lembrando sempre que o melhor dos mundos é um índice na casa dos 60%. 10 capitais estarão no Clube da Secura amanhã. Começo pelas que terão temperaturas mais amenas. Brasília, Goiânia, BH amanhecem com 12 graus de mínima e à tarde a máxima fica abaixo dos 30, como aqui em São Paulo. Rio de Janeiro seco e quente. Secura e quentura também em Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, Porto Velho e em Palmas. O ar seco confina a chuva nas bordas, no leste do Nordeste e nos extremos norte e sul do país. Domingo frio, fechado e molhado lá em Porto Alegre. Uma engrenagem poderosa se formou no sul, tem frente fria, baixa pressão, também esse sistema de alta pressão. E é ele aqui que vai confirmando a virada anunciada no JN em outras áreas do sul e em parte do sudeste. Curitiba com pancada e frio amanhã e tempo mais frio ainda e carrancudo e chuvoso na segunda-feira. Depois do domingo ensolarado e quente no Rio, os cariocas vão sentir o baque na segunda, operação casada. Frio e chuva. Paulistanos que curtiram um domingo de regata e sol vão tirar o casaco e o guarda-chuva do armário na segunda de feriado. 13 de mínima, Trali, e 18 apenas de máxima. Se prepara, viu? Ou seja, aproveitem bastante o domingo, que segunda o bicho vai pegar. Valeu, Maju, brigadão. Bom domingo para você. Tchau, até segunda. Valeu, brigadão. Obrigada. Agora, olha só que preocupante, gente. A vacinação contra o sarampo em todo o país está abaixo do esperado. Em alguns estados já tem surto da doença que estava erradicada no Brasil. Um chorinho de nada. E a carteira de vacinação do Theo está em dia contra o sarampo. Hoje ele tomou a segunda dose. São 2 doses, aos 12 e aos 15 meses. Mas nem todo mundo está protegido como o Theo. No ano passado, 20 estados e o Distrito Federal não alcançaram a meta de imunizar 95% das crianças. Os piores índices são no Pará, São Paulo e Acre. Atualmente, o Brasil enfrenta 2 surtos da doença, em Roraima e no Amazonas. E há casos confirmados em outros 3 estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia. Neste momento em que o sarampo volta a preocupar os brasileiros, não apenas as crianças, mas também os adultos estão na mira do Ministério da Saúde. Quem tem mais de 26 anos e nunca teve a doença, deve procurar um posto para tomar a vacina.
A orientação do Ministério da Saúde é a seguinte: pessoas com até 29 anos devem tomar 2 doses. De 30 a 49 anos, 1 dose basta. Quem tem mais de 50 anos não precisa se vacinar, porque provavelmente já teve contato com a doença. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus e não quer perder esse título. É importante ter claro que mesmo com uma doença eliminada, ela ainda acontece em outras regiões. Por isso a necessidade de que todo mundo seja vacinado de acordo com a recomendação do Calendário Nacional de Vacinação. No Rio, há 13 casos sendo investigados. Um deles já confirmado num primeiro exame, mas ainda aguarda testes complementares. A proteção contra o sarampo vale para todos. A gente tem que ter a proatividade de se vacinar. E não é só a criança. Precisamos entender definitivamente que se não vacinarmos adultos, essas doenças erradicadas vão voltar ao nosso país. Tem que vacinar, né? E que Brasil você quer para o futuro? Me chamo Igor e sou em Nova Aliança do Ivaí. E o Brasil que eu quero é um país livre de terceirização de problemas, onde cada brasileiro se responsabiliza pelo futuro do seu país, luta pelos seus direitos e cumpre com seus deveres. Sou Francisco Alves, falo de Campo Novo de Rondônia, Rondônia. O Brasil que quero para o futuro é que seja desenvolvido e industrializado e possua recursos tecnológicos para explorar e industrializar nossa matéria-prima, criando assim mão de obra para todos os brasileiros. Meu nome é Júlia Capato, eu sou de Barra do Bugres, Mato Grosso, e o Brasil que eu quero é o Brasil onde o dinheiro dos produtores rurais, os impostos, fiquem aqui, e não no bolso dos políticos. Sou Jucimara Barros Brito, de Eliseu Martins, Piauí. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil de igualdade, valorização dos professores, da educação como um todo e da saúde e do meio ambiente. Só assim teremos um Brasil melhor. Meu nome é Camila Amaral, sou da cidade de Santa Cruz de Salinas e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais oportunidades para nós jovens de cidade pequena, onde possam oferecer cursos profissionalizantes de jovem aprendiz. Também peço um apoio no futebol feminino, porque nós não temos, e por mais mulheres na política. Noronha, eu falo de Caetés, Pernambuco, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais equidade, onde as diferenças caminham para a igualdade de direitos. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo aqui pra gente. E daqui a pouco a gente volta para falar de uma operação do Ministério Público que desvendou as entranhas da maior facção criminosa do país. E a seleção brasileira volta para casa com o apoio de torcedores. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 75 integrantes de uma quadrilha que comanda crimes de dentro dos presídios. As investigações mostraram que, mesmo detidos, os criminosos vendem armas, comandam rebeliões e dão ordens para matar os rivais. As 569 páginas da denúncia apresentada à Justiça trazem uma radiografia inédita da facção paulista. Elas resumem um ano de investigação, que começou em março de 2017, quando agentes encontraram fragmentos de cartas no esgoto da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os agentes secaram o material apreendido, separaram e juntaram os papéis de acordo com a semelhança das letras. Uma perícia concluiu que as cartas foram escritas por 7 presos, que assumiram o controle da facção depois que o chefe do bando, Marco Camacho Marcola, foi isolado na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior do estado. Mesmo atrás das grades, os 7 comandaram ações criminosas em todo o Brasil e em países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Segundo a investigação, só no Brasil, a facção comanda 30 mil criminosos, 10 mil no estado de São Paulo. Nós encontramos, por exemplo, treinamento de integrantes de outros estados, tanto no manuseio de armamento pesado quanto de explosivos. Isso é muito utilizado hoje no assalto a carros fortes e empresas de valores, né? A investigação mostra que, para manter sua hegemonia, a facção paulista entrou em guerra com quadrilhas rivais em vários estados, principalmente das regiões Sul e Nordeste. Nesta carta, um preso conhecido como Bin Laden diz que iria enviar 17 pistolas para os comparsas de Santa Catarina. Como não conseguiu, mandou 2 fuzis e 5 pistolas.
Pelo menos 23 cidades de Santa Catarina registraram ataques contra prédios públicos e casas de policiais em setembro do ano passado. O objetivo, segundo a investigação, era forçar as autoridades a transferirem todos os presos ligados à facção paulista para um único presídio. A denúncia explica que a quadrilha tem total interesse no domínio do crime organizado em Santa Catarina por causa dos portos, em especial de Itajaí, de onde poderia enviar fartas remessas de drogas para a Europa. Os presos de São Paulo também davam ordens para rebeliões em presídios em outros estados, como a de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, no ano passado, que terminou com 26 mortos, e da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, que deixou 31 mortos em janeiro. A denúncia do Ministério Público de São Paulo mostra ainda a crueldade dos criminosos. Escutas telefônicas feitas com autorização da Justiça revelaram que a quadrilha paulista criou regras para o assassinato de seus desafetos. As mortes deveriam ser sob tortura e registradas em foto ou vídeo. Numa conversa em setembro do ano passado, 5 integrantes da quadrilha paulista falam sobre a execução de um rival no Rio de Janeiro. Um dos criminosos disse que o homem estava amarrado, esperando para morrer, e houve a sentença. A denúncia também analisou mensagens de texto enviadas por celular. Nelas, os criminosos falam sobre o confronto entre os traficantes NEM e Rogério 157 pelo controle do tráfico de drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Um dos criminosos pergunta: "Esse NEM tá com nós, né?" O outro responde: "Apoiamos o NEM." A maioria dos mandantes dos assassinatos já está presa e agora vai responder por mais esses crimes. As provas recolhidas aqui em São Paulo vão ser mandadas para os outros estados, para que as polícias locais possam identificar e prender quem participou das mortes decididas pela facção paulista. Foi preso esta tarde no Rio o engenheiro Mário Marcelo Santoro, suspeito de matar a ex-namorada na Austrália. A polícia prendeu Mário Marcelo Santoro, de 40 anos, em um apartamento em Botafogo, na Zona Sul. Ele chegou algemado na delegacia. O engenheiro era considerado foragido pelas polícias do Brasil e da Austrália. Ele é o principal suspeito do assassinato de Cecília Haddad. Ela foi morta em abril na cidade de Sydney, onde morava. As investigações mostram que Mário e Cecília eram namorados, mas tiveram desentendimentos e Cecília pediu para que Mário saísse da casa dela. O corpo da brasileira, de 38 anos, foi encontrado no dia 29 de abril, no rio Vancouver, com sinais de estrangulamento. Mário Marcelo fugiu para o Brasil logo depois do crime. Na sexta-feira, policiais foram ao prédio onde o engenheiro mora, em Copacabana, mas não tinha ninguém em casa. Aqui na delegacia, a polícia ouviu o depoimento de Mário Marcelo Santoro. O advogado dele disse que o engenheiro negou qualquer participação na morte de Cecília, mas não explicou por que Mário fugiu para o Brasil. Você confessa? Daqui da delegacia, Mário Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal e depois será encaminhado para um presídio no Rio. No Fantástico de amanhã, uma cobertura especial sobre o drama que está comovendo o mundo. Na Tailândia, nossos repórteres vão mostrar a corrida contra o tempo para resgatar os meninos e o técnico do time de futebol presos há 14 dias na caverna. Localizamos um garoto, jogador do time, que desistiu de viajar com a excursão na última hora. E o repórter Cleiton Conservani, aqui no Brasil, explorou uma caverna com características semelhantes à da Tailândia. Se os meninos tiverem que mergulhar, eles vão enfrentar situações como essa, de confinamento e falta de visibilidade. Ozonioterapia. Já ouviu falar? Médicos estão indicando a técnica para tratar e até para curar doenças graves. Ozônio mata vírus, bactérias. Ele cura AIDS, cura câncer. Que técnica é essa? Afirmar que ele vai conseguir curar dando ozônio é algo que não se tem comprovação alguma. É investigação, é fantástico. Depois do Faustão. Nosso domingo juntos. Depois da derrota para a Bélgica, que tirou o Brasil da Copa, a seleção deixou hoje a cidade de Kazan. Na saída do hotel, um grupo de torcedores aplaudiu os jogadores e o técnico Tite. É uma pena que ontem não deu, né, Renata? É o que a gente sempre diz, futebol é assim mesmo. Quem não faz o gol, não ganha, né? Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns dos motivos dos aplausos de hoje para o Tite, mesmo com o resultado de ontem. Mas antes, vamos ver a reportagem do Mauro Naves.
O último dia na Rússia foi de despedidas. Neymar recebeu o conforto de parentes e fez a alegria de um menino que recebeu o último autógrafo. A saída do hotel em Kazan no final da tarde foi marcada pelo apoio aos jogadores. O técnico Tite foi um dos mais festejados durante o embarque que levaria a delegação ao aeroporto. A gente sabe que teve luta, teve entrega, então não tem por que não apoiar os guerreiros, que acho que eles estão tão tristes quanto a nação brasileira inteira. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é vir aqui, bater palma, aplaudir, para que eles saiam de cabeça erguida. O volante Fernandinho também foi aplaudido pelos torcedores na porta do hotel, mas lamentavelmente recebeu ofensas racistas nas redes sociais. Nos próximos dias, Tite deverá responder oficialmente aos dirigentes da CBF ao convite feito para que ele permaneça no comando da seleção. E tudo indica que ele irá aceitar. E sendo assim, o técnico terá pela frente 4 anos para escolher o grupo que irá ao Catar em 2022. Exatamente o dobro do tempo que ele teve para preparar o time que veio para a Rússia. Toda vez que um técnico consegue desenvolver um trabalho e que ele tem um tempo maior, ele consegue, teoricamente, desenvolver um trabalho melhor. Quanto mais tempo tu tem com o atleta, tu consegue mexer mais com o técnico dele, com o emocional, tu consegue perceber quando ele está aceso demais, tu consegue perceber quando ele precisa de um ritmo melhor. Hoje, nas redes sociais, Neymar disse que a eliminação foi o momento mais triste da carreira e que é difícil encontrar forças para voltar a jogar futebol. Concluiu dizendo estar orgulhoso do time e que o sonho do título mundial segue na cabeça e no coração. É um atleta que merecia e merece todo o meu elogio, porque passar o que o Neymar passou antes da Copa do Mundo, as pessoas esquecem do tempo que ele ficou parado, do que ele fez para estar na Copa do Mundo, o tempo que ele teve para jogar uma Copa do Mundo em boas condições, né? A seleção deixa a Rússia sem o excesso de bagagem que se esperava. O sonho do Hexa foi adiado, mas as esperanças renovadas. A gente viu aí na reportagem do Mauro Naves que o Fernandinho recebeu mensagens ofensivas na internet. E olha só, ontem mesmo essas mensagens foram respondidas instantaneamente, em questão de segundos, minutos, e por uma onda imensamente maior de pessoas. Pessoas do bem, de todas as partes do Brasil e do mundo, que condenaram as ofensas e demonstraram muito apoio e solidariedade ao nosso jogador. Agora, Galvão, mudando de assunto, a gente viu aí que o Brasil lutou até o fim, mas saiu da Copa antes, claro, do que todo mundo queria. O que especificamente te chamou a atenção com relação a isso? Olha, Renata, é impossível falar em seleção sem mencionar o comandante do time, o técnico Tite. Ele pode ter cometido erros que estão agora na mira de todo mundo por causa da desclassificação de ontem. Ele deixou alguns nomes de fora, deixou. Talvez tenha administrado mal o problema dos jogadores sem as condições ideais, pode ter demorado em alguma substituição, mas ele também acertou. E fez mais do que isso. Esses aplausos da torcida que a gente viu aí na reportagem do Mauro Naves são um exemplo disso. O Tite resgatou a autoestima do time e o amor do brasileiro pela seleção. E isso é importantíssimo, é essencial. Eu disse ontem, no fim do jogo, que ele merece ter um tempo para implantar um novo projeto. Precisamos de um novo projeto e completar um ciclo. Até mesmo para que se possa apurar exatamente o que aconteceu e saber consertar os erros que, porventura, ele possa ter cometido. Amanhã tem o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Em casa, Lewis Hamilton vai largar na frente. Assento vazio na Ferrari. Sebastian Vettel abandonou a sessão de treinos livres com dores fortes no pescoço. Durante todo o tempo entre o treino livre e a classificação, ele ficou em tratamento fisioterápico, até que no último segundo entrou para os boxes. Na pista, ora Vettel, ora Lewis Hamilton fazia a melhor volta. Até que não houve como alcançar o inglês, que levantou a torcida. Sexta pole dele em Silverstone.
Eu não tenho me classificado bem esse ano e sabia que hoje eu tinha que fazer bonito, disse o inglês. E o alemão confessou. Foi duro, mas a dor de perder por tão pouco é maior do que a do pescoço. Os 3 primeiros no grid estão separados por apenas 1/10 de segundo. Lewis Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro, Valtteri Bottas da Mercedes em quarto, Max Verstappen da RBR em quinto e o seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo em sexto. A Globo vai mostrar o Grande Prêmio da Inglaterra amanhã ao vivo, às 10 da manhã. E o Esporte Espetacular começa um pouquinho antes da corrida, às 9 da manhã.